Então, pessoal, vamos lá? Bom, vamos entrar aqui na nossa página da geografia no Moodle, né? Então, desde que começou a nossa pandemia, nós trabalhamos um pouco aqui sobre a globalização e a Covid-19, qual a interrelação existente entre esses dois temas. Depois nós trabalhamos a questão dos blocos econômicos, também tentando trabalhar um pouco dessa perspectiva da globalização, nessa nova mudança de paradigma no qual o mundo vem adotando. Fizemos uma avaliação bimestral com base do que nós já tínhamos trabalhado e também fizemos uma revisãozinha, né, nas diferentes dimensões aí da globalização, onde nós colocamos o capítulo 6 do nosso livro didático, um texto da Organização Mundial do Comércio falando sobre a queda no comércio internacional pela Covid-19, né? Talvez nós estamos aí nos aproximando de uma crise maior do que a de 2008, 2009, da bolha econômica, e provavelmente para alguns também pode ser que seja maior do que a crise ocasionada na grande queda da Bolsa de 1929. E isso vai gerar tem gerado mudanças interessantes no que diz respeito às políticas adotadas pelos governos, pelos estados, né, pelos países. Porque, por exemplo, aqui no Brasil nós estamos com esses auxílios emergenciais. Nos Estados Unidos, que é um país mais neoliberal, também tem se adotado diversas políticas de enfrentamento à crise com ajuda, né? E o que nós podemos perceber com todo esse processo é que existe uma grande quantidade de pessoas, infelizmente, no nosso país, que são consideradas como invisíveis. Né? Elas viviam na informalidade de tal forma que ficavam acima da linha da pobreza, não faziam parte do cadastro único, não recebiam nenhum auxílio do governo e que agora, nesse momento, estão tendo que ser revistas as formas e a quantidade de CPF que nós temos cancelados, com problemas aí junto à Receita Federal. Isso tudo faz com que o governo tenha um grande desafio na tentativa de tentar suprir os problemas da população que está passando por todo esse processo do isolamento social, toda essa polêmica que nós já trabalhamos. Vimos também um pouco sobre organismos internacionais, sobre a ONU, né? Um trabalhozinho referente à ONU, o que que a ONU tem feito, vocês já fizeram, já responderam. E agora nós vamos falar um pouco sobre o geodireito e o Big Data, né? O que que seria esse Big Data, esse mundo de informações no qual vivemos? Bom, nós temos aqui um artigo científico publicado recentemente aqui por Luiz Ueda, né? Luiz Ueda ele é um camarada do direito, geógrafo também, doutor em geografia, fazendo doutor em direito agora. E ele publicou um texto chamado Sobre a Geografia, antes de mais nada, serve para mediar a paz pela infraestrutura de dados espaciais, da geopolítica ao geodireito. Bom, isso é uma analogia a um clássico da geografia, um livro clássico da geografia, de Yves Lacoste, que era Geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra. Bom, dentro desse artigo científico, né, que foi feito aqui na revista Território, lá da Universidade de Brasília, o periódico aqui da Centro de Cartografia Aplicada, tá? Você vai ter umas informações interessantes dentro desse texto, porque ele vai fazer uma observação desde quando começou a era do censo, desde quando o homem começa a instrumentalizar a sociedade através do mapa, tá? E aí você tem várias colocações sobre como foi feito o procedimento do censo, qual a importância do mapa para a sociedade, quando que se dá essa questão referente à chamada era dos mapas, né, a era dos censos, onde ele coloca que uma organização que se presta a um governo que controla a propriedade para se apropriar com suas forças de determinado espaço, isso se dá através do Estado. O Estado, então, organiza seu território. E a geografia, ela serve mais do que para organizar uma guerra, ela serve para orientar o espaço de um país. É que aí nós falamos sobre as políticas públicas se tornam espaciais. Então, ele vai trabalhando essa questão da geografia do onde, o direito do como, né? Então, o direito delimita essas obrigações de garantia com base em uma localização fornecida pela geografia.
O direito analisa a normatização do legislador e a geografia estuda os mapeamentos dos cartógrafos e os dados das estatísticas. Então vamos lá, partindo para a nossa prática profissional, para a prática profissional de vocês. Quando vocês fazem lá uma leitura de um memorial descritivo, transformam esse memorial descritivo em um mapa, eu como técnico, analista do Ministério Público, vou fazer uma leitura daquele memorial descritivo, vou ver os seus confrontantes, vou ver o tamanho da área, a dominalidade dessa área, ou seja, o direito está sendo operado através do mapa e a geografia vai fazer a leitura disso aí. E indo mais além, por exemplo, na questão da gestão dos recursos naturais, quando nós fazemos a análise com base, então, no Código Florestal, né? Então, diante dessa importância que o Estado tem e dessa mudança que nós tivemos nas últimas décadas de acesso à informação e o avanço da tecnologia, qual é o protagonismo que o Estado deve ter para corresponder aos desafios contemporâneos? O que mapear, como mapear e por que mapear? Então, ele vai contar essa história da geopolítica ao direito dentro de uma contextualização histórica onde ele vai passar pela era da informação, era dos mapas, a era da informação e a era do Big Data, que é essa que nós vamos passar a tratar agora. Antes disso, no entanto, é importante a gente ver que na era dos censos, como a metodologia cadastral passou a ser o principal instrumento de gestão territorial. Nós temos hoje, por exemplo, o IBGE. Nós temos hoje, por exemplo, dentro desses casos de pandemia, a discussão que está sendo travada atualmente sobre se os meus dados dos meus celulares servem para fazer o controle do isolamento social. O Estado de São Paulo ele tem feito mapeamentos com base no raio de distanciamento dos aparelhos celulares para tentar quantificar o quanto o cidadão está cumprindo esse pedido de isolamento social. Veja, por enquanto é um pedido, mas à frente ele vai falar que já era antevendo essa situação, né, de como que o Estado pode então reprimir o cidadão através dessas informações que estão sendo geradas através do nosso consumo de dados, quando eu acesso o Gmail, quando eu acesso o Google, quando eu peço, por exemplo, um carro de aplicativo para me levar para o IFTO e assim sucessivamente. Nesse apanhado histórico, ele vai trazer para nós aí a questão do Sir John Snow, pai da epidemiologia moderna, que aplica esse método geográfico de localização, sendo posteriormente conhecido como um dos fundadores do que viria a ser chamado de sistema de informações geográficas tão amplamente difundidos hoje, né? Nesse período, a lógica de extrair informações com maior quantidade de dados de forma mais rápida e correta possível, possibilitando o maior número de correlações viáveis. A importância de ter um grande volume de dados é poder fazer uma forte correlação dessas informações para gerenciar a tomada de decisões. No texto, nesse apanhado histórico, ele fala também novamente sobre o após Segunda Guerra Mundial, o nascimento novamente das Organizações das Nações Unidas, que nós trabalhamos um pouco, e como que o mundo vem tentando trabalhar a criação de uma instância global para haver uma grande discussão sobre a governança, formas de interação entre os sistemas jurídicos distintos. E aí nós temos a interoperabilidade, né, de alguns arquivos dentro de um padrão internacional geoespacial. E essas informações são interessantes. Por exemplo, hoje a gente está trabalhando dentro desse monitoramento da Covid-19, algumas informações, a base de dados, ela vai de uma escala global para uma escala local. Eu consigo saber quanto que um país tem, dentro de um país qual é essa região, dentro dessa região quais os estados, dentro desse estado qual município, dentro desse município em qual bairro tem a maior incidência de Covid-19, por exemplo. Hoje nós estamos passando por esse processo de transmissão comunitária dentro do município de Palmas e a Polícia Técnica Científica do Estado de Tocantins, ela vem trabalhando também com a inteligência geográfica para, de forma espontânea, olha aí a questão interessante, de forma espontânea as pessoas fornecerem o celular para que seja então feito esse monitoramento do alastramento dessas doenças. Então, desde 1992, na era da geoinformação, surge a importância da padronização dos dados, a criação de infraestrutura de dados espaciais como peça fundamental da política pública geográfica de um país, ordenar a base cartográfica de um país através de uma infraestrutura de dados. Isso vai fazer com que o Estado tenha um melhor controle do seu território,
Isso vai fazer com que o Estado possua também uma redução de gastos. Então, só para a gente fazer um apanhado dentro do que nós estamos falando aí de infraestrutura nacional de dados espaciais, o Brasil criou a sua no decreto 6.666 de 27 de 11 de 2008, né? Onde você tem um conjunto integrado de tecnologias, políticas, mecanismos e procedimentos de coordenação e monitoramento, padrões e acordos necessários para facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso de dados geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal. Aqui no Tocantins nós fizemos em 2009 o primeiro seminário de geotecnologias do estado do Tocantins. Como o estado do Tocantins vinha aplicando essa ferramenta dentro da gestão territorial. Um dos frutos disso foi uma discussão de uma comissão estadual de cartografia. Hoje essa comissão estadual de cartografia ela realmente existe no estado. E eu acho que está na hora de a gente fazer uma segunda versão desse ciclo de geotecnologias no estado do Tocantins para ver o quanto que avançamos, principalmente dentro dessa nova era do Big Data. Então aqui só para vocês darem uma olhada, eu tenho, por exemplo, aqui dados geoespaciais, eu tenho o meu catálogo de geoserviços, que eu consigo acessar as informações de todas essas instituições via WMS, WFS ou WCS. Importante para vocês que trabalham aí nessa linha de sistema de informação geográfica. Então, como nós já tínhamos falado, a globalização ela retroalimenta do Big Data. O que é o Big Data? É o grande volume de dados, né? Que hoje, com os nossos smartphones, nós estamos gerando informação. Ontem passou uma reportagem no Fantástico falando sobre a votação do Big Brother, né? Não assisto o Big Brother Brasil, não tenho o menor interesse em assistir. No entanto, a reportagem foi interessante porque, através do voto, a Globo consegue fazer um mapeamento da sua audiência e dali ela consegue extrair várias informações para o seu uso particular, para seu uso comercial. E é isso que ele vai abordar nessa parte do texto, quando ele fala da datocracia e do geoescravo. Ele vai diferenciar o seguinte: a datocracia é o gerenciamento de dado pelo Estado. O Estado tem que ser eficaz na geração, manipulação e fornecimento desse dado, porque através desse dado espacial eu posso fazer uma reivindicação, por exemplo, por uma melhoria no meu sistema de transporte, por uma melhoria no meu sistema de saúde. Né? Então nós temos lá os dados do IBGE, que vão fazer o levantamento do censo, espacializar essas informações e a partir do momento que eu tenho, por exemplo, aqui em Palmas, nós temos um aplicativo, né, o Movit, das cidades, as cidades inteligentes, eles conseguem mapear por onde estão passando seus transportes coletivos, você saber de qual parada que você vai, para onde você vai, onde você desce. Isso é o uso correto dessas informações. E já o geoescravo é aquele que vai depender justamente das informações coletadas, mapeadas, sistematizadas, que vão gerar informação para um grupo privilegiado. Então, a partir do momento que o Estado, o governo, consegue ordenar essas informações e fornece essas informações para o cidadão pode, então, trabalhar melhor essa sua questão da que nós poderíamos chamar aí da sua... Faltou o termo, vamos lá, vou pensar num termo aqui. Da sua cidadania digital, digamos assim, né? Estamos aí, ó, com um problema sério da epidemia, o tanto de cidadão que não é visto pelo sistema porque não tem acesso a um CPF, não está cadastrado em nenhum desses sistemas do Estado. Tá ok? Espero que vocês façam uma boa leitura, boa aprendizado aí. Esse texto é bem interessante, recomendo a leitura de vocês aí para que a gente possa debater sobre ele. Tá ok? Um forte abraço, fique em casa e vamos sair dessa. Um grande abraço.